E aí, meninas, queria saber de vocês, conhecer um pouco da gente falar desse tema que para mim é maravilhoso, né? Posso ficar falando aí um tempão sobre isso, mas queria saber de onde vocês estão falando, como é que vocês conheceram os temperamentos, quem já conhece, se apresentem aí para a gente conversar um pouquinho antes da aula, que vocês vão adorar, tenho certeza. Quem já conhece sobre temperamento aí? Pode falar também se quiser, viu, gente? Ou não? Deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo no chat. Olá, Tâmara, tudo bem? Olá, Marli. Ah, estudou na escola. Você fez escola de visagismo? Não? Que bacana! Ai, que legal! Que bom que vocês já conhecem, então, e são apaixonados pelo tema. Seja bem-vinda! Ah, de psicologia! Que bacana! Que linda! Tenho várias alunas que são psicólogas. Que legal! Seja bem-vinda! Gente, então, todo mundo, seja muito bem-vinda. Olha que honra, né? Vou falar para psicólogo, gente, treme nas bases, né? Mas eu vou falar do jeito que os temperamentos entraram na minha vida e como mudou a minha forma de viver de mais de 5.000 pessoas que eu já implementei essa metodologia, né? Então, eu vou colocar aqui os slides para me apresentar para vocês e deixa eu só compartilhar aqui. Eu estou como host, né, Rô? Posso compartilhar, né? Ah, não consigo compartilhar, Rô. Não estou conseguindo. Você não está como host? Não, não estou. Então, prontinho. Agora, feito. Tá feito? Aí, agora sim, consegui. Espera aí. Olha, gente, eu e a tecnologia, a gente ainda está conversando. Eu acho que uma hora a gente se alinha. Vai ficar top. Ainda bem que eu tenho o Rodrigo aqui para me ajudar. Porque senão, já viu. Bom, peraí, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Legal. Gente, então, muito prazer. Meu nome é Jaqueline Fraga. É uma honra estar aqui com vocês, falando com vocês. É sempre muito legal. Quem me olha assim, né, fala, nossa, essa daí sempre foi extrovertida, sempre teve facilidade para se comunicar, para falar em público, é verdade, eu sempre tive, sempre tive facilidade, gente, para me comunicar com as pessoas. Vocês estão me vendo na tela? Sou eu que estou aparecendo? Certo? Dá um ok aí, se está tudo certo. Deixa eu ver se vocês vão gravar. Vai ficar gravado, galera. Ficar gravado. Então, gente, vamos lá, né? Eu sempre tive muita facilidade para me comunicar desde pequena, então meu apelido pela minha família era Matraca, eu não sei como falar aí na sua região, eu sou do norte, de Belém do Pará, e ou o povo me chamava de Matraca ou falava que eu tinha engolido uma vitrola, eu sempre falei muito, e isso era uma coisa que no começo era engraçado, as pessoas ficavam falando tudo, mas depois começou a interferir na minha forma de me expressar com o mundo, né? Eu sempre fui muito falante e sempre fui uma pessoa muito impulsiva, de fazer as coisas acontecer, muito enérgica, sempre tive muita energia para realizar as coisas, começava, assim, 5.000 projetos ao mesmo tempo, 5.000 é exagero já do meu temperamento, que vocês vão entender daqui a pouco, então eu começava vários projetos ao mesmo tempo, e muitas vezes não conseguia finalizar nenhum, isso também era um motivo de várias críticas por parte das pessoas que conviviam comigo, porque eu sempre queria fazer coisa nova, eu sempre estava interessada em coisas novas, e isso foi uma crescente na minha vida, né, de eu ter esse tipo de posicionamento, de eu ser um determinado tipo de pessoa, de eu ter um determinado tipo de comportamento, inclusive na minha forma de me vestir, de comer, de falar, de me expressar, de ter relacionamentos, sejam com amigos, seja amoroso, seja no meu trabalho. E com o tempo, gente, eu comecei a ser muito criticada por isso. E essas críticas começaram a afetar muito o meu senso de identidade, né? Quem sou eu? O que eu quero? O que eu vou fazer? Então, isso começou a abalar realmente a minha estrutura do meu ser. Porque quando a gente recebe muitas críticas de pessoas, nós começamos a questionar se realmente o jeito que nós somos
tá certo, né? Não que a gente não deva melhorar, evoluir, trabalhar vários pontos positivos da nossa vida, mas quando as pessoas criticam muito o nosso jeito de ser, nós começamos a questionar se a nossa postura, o nosso jeito de falar, de pensar, de comer, de agir, é o jeito correto das coisas acontecerem. E eu passei por essa fase, e chegou um momento que eu mudei a minha forma de me vestir. Se vocês perceberem aqui, é até interessante, né? Essa aqui é uma versão, que vocês estão vendo essa foto maior aqui, essa é uma versão do meu primeiro curso presencial voltado para visagismo e análise facial, falando dos temperamentos. Então, aqui já é uma versão bem atualizada. Então, estava na minha plenitude, na minha potência aqui. E aqui vocês vão vendo que eu vou passando por algumas transformações de cabelo, de cor de cabelo, de roupa, por exemplo. Se vocês perguntarem se eu me encontro nessas Jaquelines que estão aqui, eu digo para vocês que algumas partes eu me encontro, sim, obviamente sou eu, mas em muitas eu não estava vivendo quem eu realmente era. Todos esses momentos aqui eu já estava caminhando para o meu processo de autoconhecimento, que veio através dos temperamentos, e nesse processo foi quando eu comecei a dar um boom na minha carreira, porque eu comecei a realmente a internalizar. Eu sempre, quem é minha seguidora e quem me acompanha, né, minhas alunas sabem que eu falo aquilo que eu faço, então eu realmente apliquei todo esse estudo sobre os temperamentos na minha vida, aplico até hoje, tudo para mim é temperamento. Os almoços de domingo na minha família é sobre temperamento, né? Sai com os amigos, o povo quer saber de temperamento. No meu Instagram falo muito sobre isso, então, porque realmente é uma coisa que eu vivo e que realmente me transformou. Então, vocês estão vendo aí, né, a minha ascensão profissional voltada para esse tema, né? Eu sou jornalista de formação, comecei lá atrás, e aí sempre fui excelente comunicadora, como eu falei para vocês, e isso me levou a ter muitos resultados na minha vida como comunicadora. Daqui a pouco, quando eu falar dos temperamentos, vocês vão entender por que eu estou falando tanto de mim, para vocês entenderem como foi esse meu processo para conhecer os temperamentos. Eu acho importante vocês entenderem isso, porque muitas vezes você pode estar vivendo algo parecido com isso. E aí, como jornalista, eu tive um grande êxito no meu trabalho. Depois, por conta de tanta pressão, gente, obviamente que não foi só por isso, mas principalmente por isso, por receber tanta crítica em relação à minha postura, ao meu jeito de ser, na verdade, né, em todas as esferas, desde o comer até eu falar, até eu me vestir, eu comecei a me adaptar ao que os outros achavam que era importante para mim e não o que realmente era importante para mim, né? E aí, nesse momento, eu comecei a ter um conflito emocional muito grande, e foi quando eu comecei a desenvolver uma depressão muito profunda, porque eu não conseguia saber quem eu era, o que eu gostava, o que eu queria. Nessa fase, foi um momento, assim, sombrio. Eu tenho até uma foto que eu compartilho com as minhas alunas, que eu mostro uma foto minha desse período, que não está aqui, né, gente? Mas que eu compartilho, porque algo é muito íntimo do meu processo depressivo. E aí, nesse momento, eu decido ir fazer trabalho voluntário. Eu acabo participando de um trabalho voluntário na Unicamp com mulheres com câncer. Ali eu percebo o quanto... Eu percebi, claro que eu achava que eu ia ajudar, eu fui muito mais ajudada, mas ali começou o meu trabalho de autoconhecimento e também de ajuda a outras mulheres, quando eu percebi o quanto nós negarmos quem nós somos nos acarreta problemas graves de saúde. E mais tarde eu iria lidar com uma situação muito parecida, porque no ano de 2014 eu passei por um câncer, um período muito difícil da minha vida, e foi um período de divisor de águas. Foi nesse período que eu dei um basta, né? Eu já estava trabalhando na época como visagista e maquiadora, estava numa carreira de muito sucesso. Eu tinha acabado de voltar da França, onde eu estudei lá, e estudei também nos Estados Unidos. Sou pós-graduada, tenho vários cursos de formação em visagismo aqui no Brasil, e tenho pós-graduação chancelada por Harvard em comportamento humano, consultoria de imagem, voltada para o visagismo e para os temperamentos. Aí podia falar um monte de coisa aqui do meu currículo, mas o foco mesmo... eu tenho bagagem para falar isso que eu estou falando para vocês, já apliquei em mais de 5.000 pessoas, mas eu quero falar sobre a minha experiência, porque isso é algo que eu realmente vivi. E vivo, né? Porque eu continuo aplicando em mim. E aí, como eu falei para vocês, eu acabei com a chegada da doença, eu me deparei com uma fase muito difícil, que eu percebi que os meus amigos não eram tão meus amigos,
percebi que a minha vida não estava realmente do jeito que eu queria, na verdade eu já sabia, mas eu fingia que eu não estava vendo, percebi que eu não sabia mais o que eu gostava de comer, beber, eu não sabia mais pelo que eu queria viver, pelo que eu queria lutar, e foi nesse momento que eu tive que voltar muito para dentro de mim, de uma forma muito profunda, num momento de muita dor, muito desespero, que eu estava no fundo do poço, eu estava sofrendo de síndrome do pânico, depressão, eu chegava a tomar, gente, 8 remédios controlados por dia, inibidor de humor, estabilizador de humor, um remédio para acordar, um remédio para dormir. Realmente a minha vida estava de pernas para o ar, eu estava com um problema gravíssimo na minha tireoide, além do processo do câncer, não conseguia levantar da cama, meu estado foi agravando muito, muito, muito de saúde por conta desses conflitos emocionais, até que eu encontrei uma pessoa que foi um divisor de águas na minha vida, que foi meu médico, né, que me tratou. O apelido dele é Doutor Guerra, né? Daí você já tira, vocês já vão identificar o temperamento dele aí quando eu falar, né? E ele me disse uma coisa muito importante no momento decisivo, porque quando ia começar meu tratamento, meu marido perdeu o emprego, meu ex-marido, perdão, e eu perdi o direito do meu plano de saúde quando eu estava sentada na frente dele. Então, ali meu mundo caiu, gente, desabou. Minha vida financeira estava desabando, minha vida emocional estava desabando, porque eu estava no pico da minha carreira e eu ia ter que parar para poder me tratar. Quem é autônomo sabe que você depende de você mesmo para você ganhar o dinheiro. Eu estava, assim, num processo muito crítico. E ele disse que o mundo era feito de pessoas que lutavam, né? Ele me falou essas palavras, que eu estava chorando bastante, que lutavam para viver, ou pessoas que realmente queriam viver. E se eu realmente quisesse viver, eu teria que lutar para isso. Mas se não, não adiantava nele iniciar o tratamento, porque eu mesma já estava me dando a sentença. E aquilo foi muito forte para mim, né? Porque ele me deu um ultimato, né? E jogou a responsabilidade para mim, e nossa responsabilidade, a nossa saúde física e emocional. E naquele momento eu decidi que eu ia viver. Eu queria viver e ia fazer de tudo para viver. E, obviamente, com todo o processo de cura que foi necessário física, a maior cura que eu tive que fazer foi a minha cura emocional. E, nesse momento, você percebe que, ao mexer em uma etapa da sua vida, todas as outras, elas vão começar a caminhar e se encaixar. E foi nesse momento que eu já tinha acesso aos temperamentos, eu já tinha me identificado dentro dos temperamentos, né? Já sabia muito bem qual era o meu temperamento, mas eu não queria intensificar, digamos assim, né, esse conhecimento. E aí eu falei, não, deixa eu entender realmente quem eu sou. Talvez os meus temperamentos vão me mostrar isso. E já tinha esse conhecimento, tá, gente? Já aplicava, inclusive, na minha carreira como maquiadora e visagista, né? E aí, depois eu acabo me tornando consultora de imagem, que hoje eu sou isso, e também consultora visagista, professora, né? Tenho aí mais de 100 alunas. E aí vamos ao conteúdo, né, para falar, porque histórias tristes, mas porém momentos importantes, né, divisor de águas. E aí, o que acontece? Quando eu começo meus estudos sobre temperamento, né, eu acabo com um processo de mentoria, de coaching, um processo de PNL, de estudar profundamente sobre isso. Então, eu fui no cerne da minha identidade, né? Quando as pessoas perguntam quem é você, a maioria de nós emprega papéis para o que nós somos. Então, assim, quem é você? Ah, eu sou mãe da Joana, eu sou esposa do Danilo, sei lá, gente, Danilo foi o nome que veio aqui. Eu sou dona de tal loja, eu trabalho para tal empresa, eu faço tal coisa. Isso não é quem você é, isso é o papel que você realiza. E eu não conseguia dizer quem eu era. E eu garanto para vocês que muitas de vocês que estão assistindo essa aula e que estão nesse momento também não tem essa resposta, porque a maioria da sociedade não tem essa resposta, porque nós não fomos criados para desenvolvermos essa resposta. Nós fomos criados a partir de um princípio de que nós temos que viver dentro de um perfil de personalidade. Eu vou explicar um pouco sobre isso agora para vocês, mas não dentro da nossa essência, porque dentro da nossa essência as pessoas falam que é feio, que é ruim,
Então, tudo que não agrada às pessoas, e aí os nossos pais vão ter um papel muito importante nisso, eu vou falar mais para frente sobre isso, não é bom. E você acaba se modificando, é por isso que eu contei toda essa introdução da minha história, não para ficar te contando uma história triste, mas para te contar um final feliz. Que sim, você pode passar por uma catarse, né? Catarse é um processo de quando você está sofrendo muito e que aquilo já não tem mais e você acaba explodindo, seja com uma crise emocional ou até com uma crise emocional e algum problema de saúde ou com os dois juntos. Mas é um momento que você fala, chega, e é o momento da sua virada. Talvez você esteja nesse momento agora, talvez você nem sabia que você estava nesse momento, mas se você está assistindo essa aula, você foi guiada pelo universo para estar aqui, eu tenho certeza, porque você precisa dessas informações que eu vou te passar agora. Então, dentro dos estudos aí da psicologia, a gente vai ter, eu não sou psicóloga, tá, gente? Tem uma tia que é psicóloga, admiro muito, inclusive, eu sou uma das pessoas que mais defendo a psicologia e mais recomendo que as pessoas façam terapia, porque realmente é uma coisa muito transformadora. Mas eu aplico esse conhecimento dentro da consultoria de imagem e dentro da consultoria visagista, tá? Então, o temperamento é a combinação de características congênitas que afetam o nosso subconsciente e o comportamento do indivíduo, tá? Então, para vocês entenderem, traduzindo isso da forma como eu falo, bem simplista, porque é bem mais complexo que isso, congênito, gente, é que tem... que é hereditário, né? Que você herda. Então, seu temperamento, além de ser algo hereditário, ele é algo que nasce com você. Ele é imutável. Né? Eu costumo falar na internet, tem gente que fala assim, eu não quero ser tal temperamento. Não, gente, não tem essa de não querer. Né? Você é o que você é. Você pode trabalhar com a sua potência de luz ou com a sua potência de sombra, né? Como um grande psiquiatra e pai da psicologia analítica, o Jung, o Carl Gustav Jung falava, né, porque já faleceu, que é o nosso aspecto de luz e sombra, eu vou falar isso mais para frente dos temperamentos, mas o temperamento é inato, uma vez que você tem essas características dentro dos meus estudos, né, você vai ter também, até isso vai aparecer no seu rosto, características que são inatas, são suas, você nasce com elas, e características que você vai receber influência do seu pai e características que você vai receber da sua mãe. Então, isso nós vamos chamar de tríade temperamental dentro dos estudos que eu desenvolvo. Mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso. Então, o temperamento, ele vai ter essa característica, né? E aí a gente vai ter, eu vou pular, né, para o de baixo, a gente vai ter a personalidade. Então, a personalidade, segundo os estudos da psicologia, ela é formada do 0 aos 7 anos e ela é impulsionada, ela é trabalhada pelo meio que a gente vive, né? Então, a nossa personalidade, quando o temperamento é inato, ele nasce com você, a sua personalidade, ela vai ser moldada pela influência do seu pai, da sua mãe, do seu tutor, seja que pessoa for, das pessoas que você conviveu, da sua escola, da sociedade, de várias coisas. Já o temperamento não, tanto que nos estudos a gente já consegue ver bebês, né, com o formato de rosto. Meus sobrinhos, eu tenho um que vai fazer 1 ano, uma de 6 e outra de 13, já todas têm seus temperamentos definidos, desde pequenininho já tinham seus temperamentos, sempre falo delas na minha aula, que é uma coisa bem interessante, inclusive meu irmão e minha cunhada trabalham muito essa questão dos temperamentos com os meus sobrinhos, né, e eu também, né, porque tia Coruja também ajuda nisso aí, então é muito legal, várias alunas aplicam esse estudo com os filhos, né, e é o objetivo que eu trago também esse conteúdo, que você aplique não somente com seus filhos, mas no seu casamento, no namoro, para você que é solteira, no seu trabalho, para você que trabalha numa empresa, para você que é empreendedora, na sua forma de se vestir, na sua forma de falar, na sua autoestima, em tudo que você faz que tem a sua marca registrada, sua identidade, que tem a ver, a identidade é uma coletânea de várias coisas, mas entre elas, eu acredito que a base seja o temperamento. E o caráter vai ser a junção disso, do temperamento, da personalidade, da disciplina, né? E aí vai surgir o caráter, que é uma pessoa de bom caráter ou mau caráter. Gente, estou falando isso de forma muito resumida, isso é bem mais profundo dentro da psicologia, mas como eu falei, não sou psicóloga, o objetivo não é também a gente se aprofundar nesse sentido, mas apenas para vocês entenderem. E o que nós vamos focar aqui é nos temperamentos, tá, gente? Então, na base aí da nossa formação. Então, os estudos sobre os temperamentos, gente, eles vêm de muito
muito tempo atrás, tá? Quem vai desenvolver primeiro essa nomenclatura e vai chamar, vai dar esse nome, vai ser o Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, tá? Moderna, há mais ou menos 420, 430 anos antes de Cristo. Então, nesse período, né, antes de Cristo, Hipócrates ele vai denominar ali, separar as pessoas por 4 temperamentos. E ao longo da história nós vamos ter outros grandes estudiosos, médicos, né, e várias outras pessoas que vão ajudar nessa combinação de fatores, que vão desenvolver toda essa base e essas características que pertencem ao nosso temperamento e vão ajudar a moldar e entender um pouco melhor isso, né? Então, com base no temperamento, nós vamos trabalhar nossa percepção de mundo, nós vamos trabalhar nossas habilidades, nossos valores, nós vamos trabalhar as nossas emoções, né? Por que uma determinada pessoa se comporta de um jeito, por que outra pessoa se comporta de outro, por que muitas vezes você tem alguns impulsos, alguns instintos, algumas características e não tem outras? Por que você muitas vezes consegue ter posturas muito positivas numa área e negativas em outras? Por que você muitas vezes não é tão organizado? Por que você é organizada demais e acaba, às vezes, tendo até um tipo de toque, né? Ou pensando muito, agindo pouco? Tudo isso os temperamentos vêm para nos ensinar e para nos mostrar também como fez na minha vida, né? Então, gente, aqui a gente tem um gráfico geral dos temperamentos. Então, todos nós nascemos com os 4 temperamentos, tá? Eventualmente, nós vamos ter um temperamento de dominância, aquele temperamento que é muito destacado em nós, e 2 temperamentos de apoio. Alguns estudiosos, a gente vai ter o Galeno, por exemplo, que vai falar sobre isso, que fala que uma pessoa não pode ser... Galeno foi um médico, tá, gente? Mais ou menos 500 anos antes de Cristo, depois de Cristo, né? Por aí, tá? Não lembro agora, mas assim, da antiguidade, que o Galeno vai desenvolver os estudos sobre mais aprofundados sobre o temperamento, que veio trazer muito conhecimento para a área da medicina. Ele era médico, então ele trouxe muito a agregar para essa área, inclusive trabalhando com os fluidos corporais, tá? Também hoje é conhecido os temperamentos como teoria humoral, teoria dos humores, né? Mas o Galeno traz essa concepção de toda a estrutura física, biológica, junto com a estrutura comportamental, e também vai conectar tudo isso com os elementos da natureza, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Que cada elemento da natureza vai representar aí um determinado temperamento. Porém, dentro dos meus estudos e da análise facial, principalmente aqui no Brasil, tá, gente? A gente percebe que uma pessoa, ela pode sim, e o próprio Jung, como eu falei para vocês, que um psicólogo muito famoso, um psiquiatra muito renomado, ele fala que o indivíduo tem certos graus de introversão e certos graus de extroversão. Então, uma pessoa não é 100% extrovertida, nem 100% introvertida. Isso é fato, tá? Eu sempre conto a minha história, né? Eu posso falar para 1000 pessoas, eu posso dar palestra para 500 pessoas, mas quando eu entro no elevador, gente, parece um bicho do mato. Eu fico lá, oi, tudo bom? Eu só falo bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou mais tímida, dependendo de alguma... Quando eu falo tímida, a pessoa fala, mentira, eu sou, gente. Tem coisa que eu sou tímida, né? E a gente pensa que isso não pode existir, e na verdade pode, né? São padrões de perfis comportamentais de cada indivíduo, e muitas vezes a gente se comporta de um jeito e às vezes se comporta de outro. Então, aí eu vou um pouquinho a mais, né, nessa minha experiência, inclusive prática com pessoas, mais de 5.000, eu digo para vocês que sim, nós podemos ter um temperamento extrovertido e um temperamento introvertido. Nós podemos ter 2 temperamentos introvertidos e um temperamento extrovertido, e vice-versa, tá? Eu vou falar aqui desses temperamentos lindos, maravilhosos, depois a gente vai detalhar um pouco mais sobre eles. Mas eu vou falar do temperamento sanguíneo, né? O temperamento sanguíneo é representado pelo sol, pela luz, pela energia, pela natureza, pela irradiação de comunicação. Essa é a principal expressão do sanguíneo, se comunicar, né? Uma sociedade que a gente pode ver como uma característica bastante sanguínea aí são os italianos, né? Então, parla, né? Gostam de falar com a mão e são expansivos e tudo é festa e tudo é vinho e tudo é oba-oba, né? Os sanguíneos são assim, gente. Sanguíneo adora uma festa, adora uma farra, adora comemorar, é uma pessoa muito alegre, adora dançar, adora tudo que tem a ver com extroversão, comunicação, é uma habilidade do sanguíneo.
É aquela pessoa, gente, que está no outro lado da rua, ela fala, amiga, é aquela pessoa que grita, é aquela pessoa que quando chega na festa, o povo, chegou fulano, é a alegria da festa, sabe? É aquela pessoa que é muito divertida, que todo mundo adora estar junto e que também faz você passar vergonha. Sanguíneo faz você passar vergonha, gente. Sanguíneo é aquele amigo ou aquele familiar que muitas vezes passa do momento, entendeu? É aquele que faz aquela piada no meio do funeral, aí que você fica, meu Deus, sabe? Aquela pessoa meio sem noção. O sanguíneo também é essa pessoa, né? Então, provavelmente você já percebeu, e se você tem algumas características sanguíneas, ou se você não tem, então já vai analisando aí. Estou fazendo um resumo, né? Daqui a pouco a gente vai detalhar mais. E aí, se você olhar esse ciclo, então dentro do ciclo tem os pontos negativos e fora tem os pontos positivos, tá? Então, eu já falei aqui da comunicação e do destaque. Sanguíneo é uma pessoa que gosta de palco, tá? Quando eu falo que gosta de palco, literalmente gosta de palco, tá, gente? Você dá um microfone pro sanguíneo e der um palco, ele não sabe dançar, ele fala que ele sabe, ele vai lá e ele dança. É aquela pessoa que topa tudo, é aquela pessoa que sempre está aparecendo, é aquela pessoa que mais fala na turma. Então, ele é uma pessoa que se destaca. Não tem, às vezes, a pessoa, se você é uma pessoa sanguínea, né, você tem esse temperamento, pelo menos, você vai ver que você vai se identificar com mais de um, você é aquela pessoa que às vezes você fala, hoje eu vou entrar nessa sala, gente, vou ficar invisível, não vou falar nada, eu vou me comportar. E você já chega, já tropeça na porta, aí todo mundo já olha para você. É o sanguíneo, tá, gente? É uma pessoa muito entusiasmada, então tá sempre alegre, falante, nananã, mas tem as oscilações de humor dela também. Quando eu falo dele, é o temperamento, tá? Porque o temperamento, ele é inato, independente se você é do sexo feminino ou masculino, independente de orientação sexual, qualquer coisa, o temperamento, ele já nasce com você, tá? É uma pessoa muito simpática, geralmente é aquela pessoa que tem facilidade de fazer amizade, muito compreensiva com as pessoas também, é uma pessoa emocional, então ela geralmente conecta, ela além de conectar pessoas, ela ajuda a pessoa a levantar a autoestima, ela geralmente empodera as pessoas, é uma pessoa que tem uma energia muito boa, que as pessoas sentem essa energia fluindo dela, né? Acredita em tudo, gente. Se a pessoa falar que existe Papai Noel, acredita, porque sanguíneo é desse. Então, é uma pessoa que tem até um certo grau de inocência, muitas vezes. Já quando não está na luz, né? Está na sombra, ou seja, os comportamentos negativos do sanguíneo é muito indisciplinado, gente. Sanguíneo não tem disciplina. É aquela pessoa que se é para chegar 9 horas, vai chegar 9h45, 9h30, não consegue chegar no horário. Até tenta, se programa 2 horas antes, mas se enrola todo, chega na hora, se atrasa. É impressionante. Tem essa característica de se atrasar muito, e acaba sendo uma pessoa extremamente impulsiva. Então, é uma pessoa que por impulso, que às vezes é muito bom, porque são pessoas que são empreendedores natos, são pessoas que abrem frentes de negócio que ninguém nunca fez, criam oportunidades onde ninguém nunca criou, porque tem essa visão, não tem medo de se jogar na vida, só que se joga muito, entendeu? E às vezes também se joga tanto que não é só no trabalho, gente, é no relacionamento, né? Até brinco que, assim, gente, eu estou obviamente assim, exacerbando o temperamento, mas eu até brinco que o sanguíneo se apaixona toda semana uma pessoa diferente, né? Porque o sanguíneo, ele se entrega tanto que acabou de conhecer a pessoa, a gente já ama, já quer morar com aquela pessoa, daí também, da mesma forma que se encanta, também se desencanta. E é assim com a vida, com projetos, com coisas, com situações. Então, se não tiver um trabalho sendo feito para direcionar essa pessoa, é uma pessoa que não vai conseguir ter foco, é uma pessoa que não vai conseguir ter disciplina, é uma pessoa que não vai conseguir alcançar objetivos, é uma pessoa que ganha muito dinheiro, gasta todo o dinheiro, não consegue reter dinheiro, não consegue administrar dinheiro por conta desse nível de impulsividade, né? Fala muito, tem muito medo, tem medo de que vai fazer isso, ao mesmo tempo que tem coragem, depois que faz as merdas, né, como eu falo, tem medo depois das consequências, sanguíneo quer sair fora, mas não tem como, né, gente? Tem que assumir tanto o lado bom quanto o lado ruim. Só que não dá para a gente colocar o sanguíneo na mesma disciplina que os outros temperamentos, tá? Porque o sanguíneo tem uma forma diferente de funcionar. Então, cada temperamento ele tem sua própria necessidade em cada área. Então, muitas vezes você não consegue ser uma pessoa que sabe ganhar, administrar seu dinheiro, não ganhar, mas administrar, porque você foi ensinado pela sociedade de uma forma convencional. Só que o sanguíneo tem a própria forma dele receber essa educação financeira, tem a própria forma de falar de disciplina. Então, a gente não pode pegar um temperamento e querer que ele se molde
igual aos outros, porque isso não vai acontecer. É quando a pessoa se sente assim, poxa, todo mundo, o sanguíneo não é uma pessoa matutina, por exemplo, gente, sanguíneo é uma pessoa noturna, né? Então, é muito comum o sanguíneo não conseguir acordar cedo. E aí tem sanguíneo que fala, meu Deus, eu queria ser aquela pessoa que acorda às 5 horas da manhã, não consigo, mas também quando dá meia-noite estou super ligadão. Mas porque é do temperamento. E tá tudo bem, gente. O que a gente tem que fazer é adaptar você para a realidade do seu do temperamento. E aí você vai trabalhar na potência de quem você é. Não querendo se enquadrar no que os outros acham. Lembra que eu falei isso no começo? Então, quando eu mudei, eu não estava vendo na potência do meu temperamento, porque incomodava os outros ser como eu era. Mas quando eu decidi que eu ia viver na potência do meu temperamento, eu escolhi me priorizar. E foi aí que eu comecei a ter os resultados na minha vida emocional, financeira, profissional e assim sucessivamente. E aí daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele, mas vamos pro... Então, se vocês observarem, onde está o vermelho e o amarelo são 2 temperamentos de extroversão, tá? Sanguíneo e colérico, sendo que o sanguíneo é muito emocional e o colérico é muito mais racional. Apesar dele ter um nível de passionalidade, né? Ele é mais racional, ele é mais objetivo, enquanto o sanguíneo pensa mais com o coração do que com a razão. O colérico pensa mais com a razão. Já nos 2 temperamentos inferiores, nós vamos ter o melancólico e o fleumático, que são temperamentos introvertidos. E aí o melancólico é um introvertido mais emocional e o fleumático é um introvertido mais racional, né? De todos os temperamentos, o fleumático vai ser esse que é mais equilibrado, digamos, emocionalmente, tá? Não existe temperamento bom nem ruim, existem temperamentos com pontos positivos e negativos, não existe temperamento melhor que o outro, existem temperamentos, ponto. Eu até brinco, né, que a vida precisa de tempero, a gente precisa de sal, a gente precisa de pimenta, a gente precisa de açúcar, a gente precisa de baunilha, a gente precisa de tudo. Se um desses temperos de pimenta, né, se um desses temperos faltar, a vida fica sem graça. Então não tem como ter só um temperamento na existência do homem, do ser humano, né, como também não tem como ter, nós temos um temperamento só. Nós temos sim, né, mais de um. Então, para você que às vezes acha que você fala, meu Deus, eu tenho múltiplas personalidades. Olha, não sei se é o caso, mas com certeza você tem muitos temperamentos aí dentro que precisam conversar entre si, né? Porque às vezes eles estão brigando, a gente vai fazer de fazerem as pazes aí. E o colérico, gente, é aquela pessoa que é determinista. Colérico é aquela pessoa que, quando chega no lugar, automaticamente é aquela pessoa que resolve problemas, é aquela pessoa que é mão na massa, aquela pessoa que chega... Na verdade, não é tanto mão na massa, é aquela pessoa que manda os outros fazerem, tá? Eu sempre dou um exemplo do churrasco, né? O colérico é aquele que chega na tua casa, o churrasco é na tua casa, ele vai chegar na tua casa e vai falar, gente, vamos colocar o carvão, então, gente, já picaram aí o vinagrete, aí, gente, sai lá para comprar pão, é aquela pessoa que manda na sua casa, né? Você pode ser essa pessoa ou você pode conviver com uma pessoa que é assim. Então, é uma pessoa que gosta de mandar. E é uma pessoa que é líder por natureza. É aquela pessoa que, geralmente, tanto a família quanto as pessoas do ambiente profissional e até pessoal procuram para resolver problemas. Então, é aquela pessoa que fala assim, ai, fala com a fulana que ela resolve. Ai, fala com o fulano que ele resolve. Então, exemplo, tá acontecendo uma catástrofe, chama o temperamento colérico lá, que é a colérica e o colérico que vão resolver, que vão falar, vira para a esquerda, vira para a direita, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. É um temperamento de liderança, de comando, tá? São pessoas altamente audaciosas, né? Gente, eu vou falar algumas pessoas assim que estão me vindo à cabeça. Por exemplo, uma sanguínea muito famosa é a Jennifer Lopez, né? Então, a Jennifer Lopez, na forma dela se vestir, sempre com muito brilho, sempre com cores vivas, coloridas, né? É uma característica da Jennifer Lopez, essa expansão, a forma dela dançar, a dança que é mais caribenha, que é uma característica... Porque tem muita coisa para falar dos temperamentos, gente, não dá para falar tudo nessa aula, mas até o perfil de dança, né? Todas as danças que são danças mais... depois eu vou falar disso mais profundamente, dentro do curso eu falo, até para você desenvolver o seu temperamento, você precisa se conectar com a dança é uma ferramenta muito importante de conexão com o temperamento, inclusive em processo curativo mesmo, todas as danças caribenhas, salsa, todas essas danças rumba, né? A própria dança do ventre, essas danças, elas
que são mais quentes, que são de regiões, né, mais calientes, assim, do mundo, são características sanguíneas, né? Aquela coisa também de expor o corpo, é uma coisa muito sanguínea. Sanguíneo é a própria dança do sanguíneo, o jeito que ele dança, o jeito que ele se envolve. Então, Jennifer Lopez, para vocês ficarem aí com... É uma expressão sanguínea, tanto no formato de rosto, a gente chama de expressão no visagismo, tá? Que significa que a forma, né, visual daquela pessoa, e inclusive a expressão de falar, de dançar, é uma expressão daquele temperamento. Então, ela é uma representatividade de expressão, tanto no formato do rosto, no estilo do cabelo, nas roupas que ela usa, na forma como ela fala, no palco, fora do palco, ela é sanguínea mesmo, tá? E aí, do colérico, eu acho que o que me vem na cabeça aqui, atualmente, eu acho que eu percebo que meus clientes masculinos têm buscado muito por essa referência, é o Elon Musk, né? Se você não conhece o Elon Musk, ele é o único homem na Terra que tem a patente para desenvolver, vocês verem o poder de um colérico, né, gente? Para levar os seres humanos para Marte, tirando a NASA, né? Então, ele tem uma empresa que está desenvolvendo, ele tem várias empresas, ele tem uma holding de empresas que está desenvolvendo um projeto de levar o homem para a NASA. Então, depois vocês procurem Elon Musk, é assim o maior, eu acho que assim, não tem um temperamento não tem uma pessoa que represente mais o colérico, porque o colérico é isso, gente, é audacioso. Esse homem, gente, ele chegou para a NASA e falou, eu vou levar o ser humano para Marte. Ponto. E a empresa dele está fazendo isso, mesmo ele não pertencendo à NASA, gente. Então, é algo que é acima da média. São pessoas acima da média. O colérico é muito acima da média. Ele vê oportunidades de negócios onde ninguém mais vê. Ele vê oportunidades de fazer dinheiro onde ninguém mais enxerga. Ele tem uma capacidade de gerar dinheiro muito grande e ele tem capacidade de reter e investir esse dinheiro com um poder muito grande. Ele tem capacidade de perceber onde cada pessoa vai se posicionar melhor. Então, por isso que ele consegue comandar os outros temperamentos com muita facilidade e é meio que automático que os outros temperamentos obedeçam esse temperamento, porque ele tem essa visão e ele sabe que fulano é melhor na venda, né, que o sanguíneo é melhor na venda, que o melancólico é melhor na parte administrativa e financeira, que o fleumático é melhor para lidar com conflitos e situações de estresse da empresa. Então, ele tem essa visão instintiva. E, instintivamente, os outros temperamentos acabam se submetendo à liderança desse temperamento. Ele é muito independente, esse temperamento, gente, ele não pede permissão, ele faz. Então, se você se identifica com um colérico e não está ganhando muito dinheiro, esse curso é para você, porque você precisa ganhar dinheiro, tá? O colérico ganha dinheiro, é como o sanguíneo. Se você está ganhando dinheiro, mas não está conseguindo reter o dinheiro, esse curso é para você também. Então, é muito prático e objetivo, é aquela pessoa, gente, que você não fica conversando muito no telefone, não, porque é assim, ó, fala, tá bom, e é isso, e você que lide com isso, porque é uma pessoa objetiva, não gosta que você fique enrolando, então tem que ser prático, é sim, sim, não tem meio termo, tá? É muito decidido e é muito corajoso, não tem medo de fazer as coisas, e se perguntarem, aquela pessoa que bate no coleguinha e pergunta quem foi, ele levanta e fala, fui eu. Algum problema? É assim, entendeu? É meio... se posiciona, né? Com força. Mas, em compensação, são pessoas muito sarcásticas, então costumam achar que os outros são meio burro e tirar sarro da cara dos outros, né? São muito impacientes, gente. Colérica é aquela pessoa que fica batendo o pé. Bora. É aquela pessoa que pega o carro e vai na frente. Sabe aquele marido que sai andando e deixa a mulher para trás? Ou aquela mãe que fala para os filhos, eu vou contar até 3, mas no 12 ela já está largando a chinela, né? Na minha época era chinela, hoje em dia não pode bater nos filhos, né? Mas antigamente minha mãe e minha filha não tinha essa, não. E aí é o temperamento muito forte, né? Muito autoritário, gente. Colérico na sombra é uma pessoa que manda, é autoritário, assim, não é só liderar, manda. É assim, faz o que eu estou mandando agora, geralmente usa essa expressão, né? Pega isso agora, faz isso agora. E geralmente usa o dedinho, assim. Né? O sanguíneo fala assim, né? Uma expressão sanguínea é essa, e o colérico é assim. É determinista, faz agora, pega agora, aponta, diminui, muitas vezes reprime os outros temperamentos se sentem inferiorizados por conta dele, tá? E uma expressão colérica, né?
um país assim que eu sempre falo que representa muitos coléricos, Espanha, né? O flamenco é uma representação. Tu vê que a pessoa que dança flamenco, ela dança para ela tá pouco se lixando para o público. Então, é ela com a emoção dela e é batida. Pá, pá, o pé. Eu já fiz flamenco, né, gente? Então, o pé é forte, a forma como segura a mão, enquanto o sanguíneo é uma coisa leve, é uma coisa solta, o colérico é determinista. O movimento é muito intenso. Uma outra dança que é muito colérica, mas é uma mistura, né? Porque vocês vão ver que no curso a gente tem a combinação dos temperamentos. Aqui eu estou falando dos temperamentos individuais, mas no curso eu vou falar das combinações, porque sim, a sua forma de agir, de pensar e de falar tem a ver com a sua tríade. Se você é uma pessoa sanguínea, colérica, melancólica, você vai ter um comportamento. Se você é melancólico, colérico, sanguíneo, você vai ter outro temperamento. Então, sim, gente, somos seres complexos. Mas uma dança que eu falo que é uma mistura do colérico com o melancólico é o tango. Né? O tango é uma dança passional, intensa, né? E tu já viu que parece uma briga o tango, né? Um vira a cara pro outro, né? Aquela coisa assim, isso é bem colérico com melancólico, drama, bastante drama. E aí vamos para outro temperamento, agora vamos para o temperamento emocional e muito introvertido, que são as pessoas melancólicas. Obviamente, gente, eu sei que esse nome às vezes não favorece, né? Melancólico, né? Muitas pessoas têm preconceito. Mas foi um nome que veio lá do grego, do latim, foi ficando e até hoje são esses nomes aí, a gente permanece com esses nomes. As pessoas do temperamento melancólico, elas são aquelas pessoas, gente, que são assim, não tem pessoa melhor para você ter como amiga. É aquela pessoa que é super dedicada, é aquela pessoa que é super amorosa, é aquela pessoa que você pode contar para absolutamente tudo na sua vida. É aquela pessoa que geralmente cuida super bem da casa, é muito família, é aquela pessoa que é super detalhista na forma dela se comportar, na forma dela fazer as coisas, né? Uma dança, já adiantando aqui, que é muito melancólica, com certeza a valsa, o próprio balé, são características desse temperamento, né, que você percebe a forma, a leveza, a melancólica sempre está super elegante, geralmente com a coluna super ereta, assim, então ela tem essa postura de firmeza muito grande, os movimentos são bem mais delicados, não são firmes como o do colérico e nem são tão soltos quanto o do sanguíneo, mas são bem mais contidos, né, ficam geralmente nessa região aqui do coração, uma expressão melancólica, né, e são bem mais contidos, são pessoas que falam mais baixo, são pessoas que falam mais pausado, né, são pessoas mais calmas, muito observadoras, detalhistas. Vocês viram que eu até baixei o tom de voz para falar do temperamento melancólico, né? Porque tem essa característica de leveza no falar e de muito detalhamento, né? São pessoas habilidosas, não tem nada que uma pessoa melancólica pegue que não fique perfeito. Então, se ela vai fazer o aniversário da filha, ela que faz todas as lembrancinhas, fica perfeito. Se vai organizar alguma coisa dentro de casa, ou pegar alguma coisa para consertar, fica perfeito. Se vai fazer alguma coisa de dança, de comida, fica perfeito. Porque são pessoas extremamente habilidosas, perfeccionistas, extremamente organizadas, são muito organizadas. As roupas geralmente são separadas por cores, não gosta de bagunça em casa, não gosta. É aquela pessoa no trabalho que você pede assim, fulana, faz aí, coloca o nome do pessoal pro churrasco aí do fim de ano. A pessoa vai colocar um nome, vai colocar na planilha, vai colocar o nome, já vai colocar a data de aniversário, já vai colocar o dia que a pessoa pagou o churrasco, sabe? A planilha é toda detalhada, é bem organizada, porque é uma pessoa muito observadora, uma pessoa muito competente. Por isso que tem tanta facilidade para a área administrativa e para a área de planejamento, organização, finanças. É uma pessoa que tem essa habilidade nata. Ela nasceu para organizar. Ela nasceu para gerenciar essas questões administrativas e financeiras com muita maestria. Né? Não que não possa ter outras profissões, né? Muitos músicos, filósofos, inventores tinham um temperamento melancólico, um pouco do melancólico e do sanguíneo, ou muito do melancólico e um pouco do sanguíneo, né? Mas tinham essas expressividades aqui muito características, né, do temperamento, né? Então, se a gente for analisar essas pessoas,
elas, ao mesmo tempo que tem isso muito desenvolvido, são pessoas que desenvolvem, às vezes, muito pessimismo no lado negativo, são pessoas, às vezes, que ficam muito indecisas, inseguras, são muito críticas consigo e com os outros, né? Como são pessoas que se entregam muito, esperam isso de volta das pessoas e, geralmente, as pessoas não suprem, né? Porque os outros temperamentos são muito diferentes do melancólico. Quando o melancólico doa, os outros temperamentos não doam tanto. Então, é uma questão aí que gera um conflito muito grande, porque o melancólico se sente magoado, inferiorizado por não receber essa atenção, mas é porque os outros temperamentos não têm essas habilidades, né? O fleumático tem um pouco mais, mas o sanguíneo também um pouco, mas não igual o melancólico em termos de dedicação. Então, isso às vezes faz a pessoa ficar um pouco mais vingativa, inflexível, muito ansiosa, não quer dizer que os outros temperamentos também não possam desenvolver isso, e fica mais tímida também, se não tiver na habilidade da luz e se não tiver na luz e se na sombra. Eu ia falar agora uma personalidade, esqueci o nome, mas eu vou lembrar e já falo para vocês. De uma pessoa bem... Qualquer bailarina, a Ana Botafogo é uma bailarina muito renomada, ela é uma pessoa melancólica. O jeito dela falar, a postura dela é bastante melancólica, mas eu vou lembrando, depois eu vou falando outras pessoas para vocês. Selena Gomez, aquela atriz, aquela cantora, né, ela é atriz também, é bastante melancólica, ela já fez várias harmonizações faciais no rosto, então deu uma mudadinha, ficou um pouco mais sanguínea, colérica na face, mas ela tem muito do melancólico nas atitudes dela, ela deu uma repaginada aí, mas se você pegar o material dela bem antigo, ela tem esse comportamento, postura, jeito de falar, até o formatinho de rosto mais arredondado, bem característico do melancólico. E a gente vai para o fleumático, né? Eu falo que o fleumático, gente, é o temperamento que mais sofre, sabe? O povo faz bullying com o fleumático, mas o fleumático, gente, é o temperamento mais equilibrado que tem, né? Não quer dizer que os outros não possam estar, mas o fleumático é o que procura trabalhar mais a inteligência emocional dele. Então, claro que também, muitas vezes, ele guarda muita coisa para ele, o que não é positivo, tá? Ele tem, sim, um lado dele negativo, mas ele é um temperamento mais apaziguador, ele é o diplomata da situação, ele é aquela pessoa que é calma, é aquela pessoa que é ponderada, é aquela pessoa que está sempre disposto a ajudar, é uma pessoa que realiza muitas tarefas, é muito dedicado para as coisas que faz, costuma ser bastante estudioso, assim como o melancólico também, é uma pessoa que é muito observadora das coisas, então ele consegue perceber coisas que as outras pessoas não percebem, porque ele escuta mais do que fala, né? É uma pessoa mais calada, mais observadora, é uma pessoa que costuma ter uma característica de perceber o mundo de uma forma muito diferente das outras pessoas. Enquanto os outros temperamentos são muito acelerados, ele é calmo, ele é ponderado, ele pensa antes de agir, né? E ele não guarda rancor, ele é uma pessoa bem leve de você conviver, mas é uma pessoa mais tranquila no agir. Enquanto o sanguíneo é muito, muito agitado e o colérico também, o melancólico ele está no meio termo, né? Ele não é nem tão agitado quanto o sanguíneo e o colérico e nem tão tranquilo quanto o fleumático. O fleumático é muito calmo, né? Muito tranquilo. Então, ele faz as coisas de um jeito mais calmo, ele faz as coisas que as pessoas chamam de lento, mas não é que ele é lento, os outros que são acelerados, entendeu? Então, cada um tem uma característica, tá? É extremamente eficiente, é uma pessoa conservadora, gosta das coisas que são certas, o que é ético, o que está certo, o que está errado, não vamos fazer, é uma pessoa muito honesta nos seus valores, gosta de verdade, né, não gosta de mentira, então é uma pessoa que é muito diplomática, muito amigável, é uma pessoa muito generosa, então as pessoas costumam gostar muito desse temperamento para ser confidente, para ser amigo, é uma pessoa que é parceira, é muito bom ter amigos de todos os temperamentos, sabe, gente, esse equilíbrio, e os fleumáticos são pessoas que te abraçam, no sentido de te ouvir, de ter paciência, né, eu até brinco, gente, que às vezes o fleumático tem uma paciência que é além da imaginação, e assim, nenhum outro tem paciência, mas ele tem, né,
Só que, em compensação, às vezes é muito indeciso, muitas vezes é frio demais, não expõe suas emoções, tem muito medo, acaba se acomodando, acaba, às vezes, não que os outros temperamentos também não possam ser procrastinadores, mas ele acaba não fazendo as coisas quando ele está na sombra, né, no aspecto negativo, muitas vezes não consegue ser criativo, às vezes ele se aliena do mundo, então eu brinco que tem um fantástico mundo dos fleumáticos, né, que quando o fleumático está na mesa, as pessoas começam a falar muita coisa que ele não quer ouvir, como ele não fala que ele não gosta, ele desliga e vai para Nárnia, entendeu? Ele vai para o universo alternativo, a pessoa está falando aqui, ele está fingindo que ele está ouvindo, mas ele está lá em Nárnia, porque ele não quer entrar em conflito, mas é uma forma dele tipo, não vou me estressar, mas eu fingir que eu estou prestando atenção, entendeu? Mas ele não está, ele está lá em outro planeta. Então, é uma forma que o fleumático tem de se proteger, né? Só que imagina o seguinte, agora que começam as complexidades, né? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre relacionamento, tanto de relacionamento amoroso, quanto relacionamento de pais, né? Porque tudo começa na infância, né, gente? Eu até brinco, né? Quando você vê, às vezes, algum coach, alguém falando no YouTube, alguma propaganda, fala assim, porque na sua infância... gente, tudo aconteceu na infância, tudo que tem que dar de medo vai acontecer na infância. Mas, assim, a gente tinha um palavrão, tá? Uma característica do meu temperamento. Vamos ver se vocês adivinham aí quais são meus temperamentos. Eu tenho um temperamento dominante e 2 de apoio, né? Vamos ver se vocês adivinham. E isso é outra coisa, eu aceitar que eu sou assim, né? Sou assim e acabou, posso melhorar, mas também nunca vou deixar de ser, porque eu sou espontânea na minha forma de ser. E uma das características, gente, é quando, por exemplo, você é uma criança que nasceu melancólica, tá? E a sua mãe é colérica e o seu pai é sanguíneo. Imagina você uma criança introspectiva, super organizada e detalhista, com um pai que é colérico, que manda, que grita, que faz, que acontece, com uma mãe que gosta de não é organizada, que faz tudo no tempo dela. Imagina que esses pais vão causar uma pressão psicológica nesse filho ou nessa filha para ela ser uma pessoa extrovertida, mas ela não é, ela é introvertida. E os pais começam a massacrar essa criança, e enquanto a criança quer ser organizada, ela vê a mãe desorganizada, o pai autoritário, a mãe muito, muito comunicativa, é aquela criança que geralmente tem vergonha dos pais, não que a maioria dos adolescentes tem vergonha dos pais, mas essa criança ela tem vergonha e ela muitas vezes acaba sofrendo porque tem pais que têm temperamentos diferentes. E não sabendo sobre temperamentos, as pessoas não tendo esse conhecimento, elas acabam criando os filhos de uma forma a não respeitar essas características comportamentais e violando esses direitos dos filhos, né? Isso é uma coisa que eu friso muito com as minhas alunas, é que elas respeitem a identidade e começando pelo temperamento dos filhos, né? E ajudando e educando o seu filho dentro de cada habilidade temperamental, né? Você não vai falar com o sanguíneo da mesma forma que você vai falar com o melancólico e muito menos da forma que você vai falar com o fleumático. Então, são temperamentos diferentes que você tem que falar, que você tem que pedir, que você tem que se posicionar de maneiras diferentes. Como, da mesma forma, um pai que é uma mãe que é melancólica, que tem uma filha sanguínea, ela vai viver brigando com a filha para a filha organizar o guarda-roupa, ela vai viver brigando com a filha porque falar que a filha fica no fantástico mundo de Bob, cada hora inventando alguma coisa para fazer, criando profissões diferentes. Mas, na verdade, não é que a filha fica criando profissões diferentes, ela é uma pessoa sanguínea, ela é criativa. E a mãe quer que ela siga um caminho porque a mãe é melancólica. Então, esses conflitos é muito normal das minhas alunas identificarem, delas acabarem mudando, né? Eu conheço filho de todas, não, mas de grande parte das minhas alunas, eles aparecem nas aulas, é bem legal. Outra coisa, o fleumático é aquela criança que geralmente todo mundo fala, ai, que criança boazinha, ai, como é bonzinho teu filho, ai, olha como é bonzinho teu filho. Quando criança, é aquela criança que é quietinha, sabe? Que todo mundo gosta, porque não chora, porque não reclama, porque fica quietinho no canto. Se você deixar sentado uma criança fleumática, gente, vira a noite sentado lá. Só que o que acontece? Quando fica adulto, não consegue se expressar, não consegue se posicionar. Então, muitas alunas minhas que são fleumáticas têm esse problema. Mas tudo é possível de ser revertido, tá? Então, isso é muito importante. Aí, agora vamos para o casamento, gente. No curso eu vou detalhar isso profundamente, mas aqui só para trazer. Aí, o casamento, o que acontece, gente? Sabe aquela história, os opostos se atraem, né? Isso acontece realmente. Mas será que os opostos são os ideais para relacionamentos?
Não sei, gente, eu tenho a minha teoria, eu vou trazer aqui para vocês algumas coisas para vocês ponderarem, né? Então, geralmente as pessoas sanguíneas são o quê? Muito extrovertidas, falantes, e aí elas querem o quê? Um temperamento que seja o oposto. Eles vão buscar os fleumáticos, que são tranquilos, que são calmos, então, geralmente, esses casais, eles se formam. Só que o que acontece? Depois de um tempo, a mulher sanguínea começa a reclamar do marido que é fleumático. Ah, mas esse homem é muito lerdo. Ah, mas já falei para esse homem pegar as coisas e não pega. Pelo amor de Deus, quando é que você vai fazer isso? Não, eu já vou fazer. Não, eu já vou fazer, é só amanhã. Não, porque eu quero discutir, você não discute, porque o fleumático não discute, né, gente? É a sanguínea briga por ela e pelo fleumático, mas o fleumático não vai falar nada, porque ele é calmo. Então, a sanguínea fica lá, que nem um maluco falando, e o fleumático, tá, você quer que eu fale o quê? É uma pessoa passiva, com uma pessoa extremamente ativa, né? Então, é aquela pessoa, até brinco, né? Que geralmente a sanguínea vai ser aquela pessoa que fala assim para o marido, sei lá, o pneu furou, tá? Aí o marido é fleumático e a mulher é sanguínea. Aí ela fala, meu Deus, o pneu furou, já está tarde da noite, nós vamos ser assaltados, meu Deus, aí faz aquele escândalo. E o fleumático fala assim, calma, bem, vai dar tudo certo. Não, calma, eu vou ligar aqui para o seguro. Que seguro? Olha aqui que a gente está no meio do nada. E nananã. E o fleumático está lá, não, já deu tudo certo. E aí a mulher vai ficando mais nervosa ainda, né? Porque é o temperamento que apazigua, né? Então, às vezes, o casal entra em conflito. Então, como não entrar em conflito? Isso também eu vou explicar no curso, né? Como você ter um casamento mais harmonioso respeitando o temperamento do seu parceiro, né? Outra coisa, o marido fleumático reclama da sanguínea que é gastadora, porque sanguínea é gastador, viu, gente? Aí o fleumático fica lá controlando as finanças, não quer que gaste, não quer que isso, não quer que aquilo, e a mulher sanguínea taca gastar tudo o dinheiro que tem, e o fleumático não consegue ter controle, a gente começa a ficar desesperado, porque a mulher gasta muito, ele também não quer brigar com a mulher, e já viu, gente, é aquele negócio. Da mesma maneira, o colérico vai se apaixonar lá pela melancólica, né? E aí, gente, eu estou falando desses extremos, mas tem gente que é casada, os sanguíneos que são casados com melancólico, coléricos que são casados com fleumáticos, fleumáticos que são casados com melancólicos, existem todas as combinações, mas não dá para ficar, porque a gente vai ficar até amanhã falando, por isso que no curso eu detalho direitinho isso, né? Mas aqui não dá para a gente detalhar tanto, porque é muita informação. Estou fazendo só um resumo. E aí eu brinco que o casamento do colérico com a melancólica, imagina a melancólica, gente, é aquela mulher romântica, tá? Ela gosta de flores, ela gosta de vinho, ela gosta de jantar à luz de velas. E o colérico tá CA, como fala na minha terra, né? Cagando e andando, essas coisas, né, gente? O colérico, gente, é aquele temperamento que a melancólica chega pro marido e fala assim, você não me ama, você não fala que me ama, porque o colérico não fala que ama, tá, gente? O colérico não tem essa facilidade para dizer que ama. E a melancólica precisa ouvir. Aí o colérico fala assim, como eu não te amo? E esse anel aí, eu não casei contigo? E o carro que eu te dei? E a casa que eu comprei? E não sei o que, nanana. Você entende? O colérico, para ele é assim, ó, eu já estou demonstrando que eu te amo fazendo coisas. Eu faço coisas para mostrar o quanto eu te amo. Eu trabalho muito para trazer dinheiro para te mostrar o quanto eu te amo, né? É isso que o colérico demonstra de sentimento. É trabalhando muito, trazendo dinheiro, sendo provedor da casa. Só que não é isso que a melancólica quer. O que a melancólica quer? Quer que fale que ame, quer que mande flores. Só que o colérico não vai fazer isso, gente. Para um colérico fazer, você tem que mandar uma carta para ele com as regras. Por favor, uma vez por mês, coloque na sua agenda enviar flores para a sua esposa. Uma vez por ano, no dia dos namorados, por favor, acender uma vela 7 dias, 7 noites, pelo menos, na casa para parecer romântico. Estou brincando, tá, gente? Sou sarrista, tá? Mas, assim, é uma forma de você... Porque o colérico não se toca. O colérico não se toca. É aquele temperamento que a mulher chega, ai, gente, ai, amor, eu cortei o cabelo, tudo, fala, legal, e volta a trabalhar, né? E a mulher fica, como assim legal? Eu cortei o cabelo, fiz maquiagem. É isso, gente. Então, é do temperamento, né? E o temperamento melancólico não, mas só que eles acabam casando. E esse conflito, né? O colérico quer que a melancólica seja mais independente, não precise tanto dele, não seja tão emotiva, né? Não chore tanto por qualquer coisa, não fique reclamando tanto, ele fica nervoso da melancólica ser muito emotiva, mas ela é emocional.
Então ele fica, não, por que você está chorando agora? O colérico não sabe lidar com pessoas que estão chorando, viu, gente? Quando o colérico vê alguém chorando, ele fica assim, ó, por que você está chorando? Ah, não gosto. Não, aí ele não sabe lidar, ele muda de assunto, ele finge que ele não está vendo a pessoa chorar, ele não sabe lidar com essas emoções. Já o melancólico, ela quer chorar. E aí, muitas vezes, o temperamento não... E ocorre também de ter mulheres que são coléricas. Geralmente, o temperamento colérico acaba mandando na relação, como o sanguíneo também manda na relação com o fleumático, tá? Esses dois temperamentos, tanto o sanguíneo quanto o colérico, eles costumam dominar os seus parceiros. Então, vamos trabalhar isso, né, gente? Para a gente viver em harmonia e ninguém ficar maior do que ninguém, nem fazendo o outro se sentir menos, né? Isso também é muito comum, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês que no visagismo a gente trabalha com formas, né? Então, basicamente, as 3 formas primárias, aquelas que vocês aprendem na escola, quadrado, triângulo e círculo, são as representatividades que os temperamentos também recebem no visagismo. Então, os coléricos são representados pelo formato quadrado, né? Sabe quando você fala aquela pessoa quadrada, gente? Antiquada. É o colérico, né? Pensa sempre do mesmo jeito, da mesma forma, tem que ser daquele jeito. Difícil mudar de ideia, é o colérico. O triângulo, né, que a própria forma do triângulo já traz essa ponta, né, de algo criativo, de algo diferente, de algo que é mutável e de algo que pode trazer uma certa instabilidade, uma característica sanguínea, linhas diagonais, tá? Dinamismo também. E o círculo, que representa o melancólico, né? Suavidade, leveza. E o fleumático é a junção dos 3, vocês vão entender já por quê. Aqui, gente, só para falar, né? Um fleumático que vocês com certeza conhecem. Ele é dono de metade dos meios de comunicação do mundo, né? Ou pelo menos dos mais importantes. Mark Zuckerberg é um fleumático, né? O dono aí do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, de sei mais quantos meios de comunicação. O Mark Zuckerberg é um fleumático. Se você assiste o filme, né, do Facebook, você vê o nível de frieza, como ele é calculista, ele tem o colérico também como temperamento, ele tem o melancólico também. Então, uma combinação explosiva de temperamentos, até no jeito dele se vestir, bem natural, assim, bem uma camiseta, uma calça, né, bem esportiva, uma característica do temperamento fleumático. Uma dança fleumática, um país, né, um país melancólico, né, que a gente pode ter, é o Japão. O Japão é um país que tem características melancólicas, tá? Em nível de exigência, melancólico com características coléricas, mas muito melancólico. Exigência, o maior índice de suicídio no mundo é no Japão, são pessoas extremamente críticas, meticulosas e também excelentes no que fazem, né? Os fleumáticos, os indianos, são uma representação muito boa. Claro que aqui no Brasil a gente tem, né, por região aí, as regiões, né, com mais características de um temperamento ou outro, mas, assim, para trazer países emblemáticos, assim, por exemplo, na Índia, você deixa a sandália no templo e ninguém pega, né? Eles têm todo o sistema de casta que eles servem, que eles obedecem, e, ao mesmo tempo, são pessoas alegres, doces, atenciosas. Então, um outro fleumático muito famoso, né, é o Gandhi. E no curso eu trago alguns exemplos de mulheres e homens de cada temperamento para você se identificar. Eu acho que quem não assistiu vale super a pena você assistir o filme do Gandhi, porque, assim, é um fleumático de muita magnificência. Na luz, ele consegue libertar a Índia depois de anos de submissão à Inglaterra, né? Então, é um filme muito forte para você ver o poder da paz, da paciência, o que uma pessoa que é calma consegue transformar no mundo sem guerra, né? Então, é bem interessante essa percepção. No meu Instagram, gente, tem uma coletânea, e no curso vai ter uma coletânea de música, de filme, de livro, né? De recomendações que vocês possam se conectar com os temperamentos e com as combinações de temperamentos também. No curso, eu deixo isso também muito claro, porque é importante a gente observar, né, essas expressões temperamentais. Então, como eu falei, nós não somos um temperamento só. Eu acho que essa foto representa bem o que eu acredito. Nós temos isso, nós temos o fogo, nós temos a água, nós temos o ar, nós temos a terra, nós temos todos os 4 elementos dentro de nós, e esses elementos em si vão potencializar várias tomadas de decisões na nossa vida. A teoria dos 4 elementos, ela vai ser desenvolvida pelo Empédocles, que era um filósofo grego, muito antes do Hipócrates.
O Hipócrates, ele acaba absorvendo essa teoria e adaptando para a teoria dos humores, dos temperamentos. Mais para frente, né, aí já nessa era, o Galeno, né, que é aquele médico que eu falei no começo, ele vai trazer esse conceito para a área da medicina e interpretando os elementos da natureza com os fluidos corporais do nosso corpo. Então, não é uma coisa de misticismo, tá, gente? Tem muita medicina, tem muito estudo por trás disso aqui, tá? Não é assim, nada contra, eu, inclusive, sou uma pessoa bastante espiritualizada, mas aqui não tem essa coisa de superstição, não, isso aqui é estudo, isso aqui são grandes mentes que trouxeram essa conexão dos elementos da natureza com o comportamento humano. Tá? Então, só para deixar isso muito claro, que não é, adivinhação, achismo, nada disso. Tem a ver com estudos comportamentais desses profissionais que eram médicos, psiquiatras, psicólogos, e observando o corpo humano, os fluidos corporais humanos, iam percebendo essas características, né? E, por falar nisso, dentro dessa representatividade, quem vai desenvolver essa teoria mais profundamente é o Galeno, que é esse médico que eu falei para vocês. Então, nós vamos ter os temperamentos quentes, né, que são os extrovertidos, o colérico e o sanguíneo. O elemento do colérico vai ser o fogo, então o colérico tem na sua natureza esse elemento muito latente em termos de comportamento. Então, gente, o fogo ele serve tanto para te aquecer quanto para cozinhar uma pessoa, né? Então, da mesma forma, o fogo tem essas duas potências, ele tem a luz e ele tem a sombra, né? Por que o fogo? Geralmente, as pessoas que são coléricas, elas têm uma tendência, por exemplo, a ter rosáceas, né? Aquela região. Cada temperamento vai ter um tipo de alimento que é melhor para ele, cada temperamento vai ter um tipo de problema relacionado a ele, né? Então, o colérico, ele vai ter... O Galeno vai... Tanto o Galeno quanto o Hipócrates vão relacionar muito a bilis amarela, né? Então, está muito ligado ao sistema digestivo. Então, a parte de estômago, fígado, principalmente, e a emoção que move o colérico, a mais latente, é a raiva. Geralmente, o colérico sempre está com muita raiva. Então, essa emoção, não é que não tem outras emoções, tá? Mas é a emoção principal. Tanto que o colérico geralmente tem muitas dores de estômago, tá? E muitos problemas, às vezes, no fígado também, ou no sistema digestivo como um todo, por conta dessa produção exacerbada que tem de bilis, né? Segundo os especialistas, e por ele ter essa emoção de impaciência, né? Então, como ele fica muito estressado, não é que os outros temperamentos não se estressem, mas ele vai manifestar isso através do sistema digestivo aí. E aí a gente vai ter o sanguíneo, que o elemento é o ar, né? Então, o sanguíneo é exatamente isso, né? Sabe quando, não sei se falavam isso aqui, né, na sua região? Fulano é cabeça de vento. É porque o sanguíneo, né, o ar, gente, o elemento tá aqui em cima, né? Então, são pessoas que geralmente, por exemplo, a gente está numa sala, aqui tá o ar, se eu abrir a janela, o ar vai embora. Então, o sanguíneo está uma hora num lugar, outra hora em outro, e ao mesmo tempo o ar serve para trazer brisa para nós, ele serve para trazer calmaria, né? Ele serve para trazer energia eólica, né? E também serve para criar um furacão, né? E destruir tudo. Então, todos os elementos têm um ponto positivo e negativo. Quando a gente vai falar do sanguíneo, o nome já tem, né? Sangue está relacionado ao bombeamento sanguíneo do corpo. Como são pessoas muito agitadas, naturalmente tem um bombeamento sanguíneo mais acelerado, a forma como essa pessoa é. Então, geralmente, são pessoas que vão manifestar uma série de problemas, geralmente relacionados à pressão, por exemplo, a pressão arterial, tanto tendo pressão baixa quanto tendo pressão alta. Muitas vezes vão manifestar alguns problemas de pele também, com muita facilidade, queda, todos os temperamentos podem manifestar isso, tá, gente? Estou dizendo pontualmente o que mais se destaca num temperamento, lembrando que a gente não tem só um, então você vai manifestar mais de uma doença, mais de uma qualidade e mais de um problema em você também. Aí no curso eu detalho mais para vocês, porque é bem complexo isso daí, é muito detalhe para a gente se conhecer e para a gente entender como a gente funciona, como é o melhor que a gente pode fazer por nós, né? Então, o sanguíneo tem essa questão, geralmente demora para ficar doente, e quando fica doente, fica muito doente, tá? Geralmente tem problema muito na questão da imunidade. O sanguíneo tem
essa debilidade na questão imunológica. Ele é mais suscetível, a imunidade dele é mais fraca, digamos assim, né? Mais suscetível a doenças, por exemplo. Não que os outros não sejam, pelo amor de Deus, tá? O fleumático tem a ver com os fluidos corporais, a fleuma, né? Principalmente região de pulmão, essas regiões todas aí, e sistema respiratório. Geralmente os fleumáticos vão ter muitos problemas respiratórios, entre eles asma, rinite, sinusite, todas essa parte respiratória, geralmente o fleumático vai manifestar problema, porque ele não consegue se expor nem falar, né? O elemento do fleumático é a água. Eu brinco que a água, né, se você, por exemplo, coloca numa garrafa, ela vai ficar estabilizada. Mas dependendo da situação, se você começar a movimentar, ela começa a se agitar. A água ela é muito adaptável, né? Então, um exemplo disso é que, da mesma forma que a gente tem a água que a gente bebe, que é uma água que cura, que hidrata o solo, a gente tem um tsunami, né? Então, tudo tem um aspecto de luz e de sombra também. E aí a gente vai ter o temperamento melancólico, que vai estar muito ligado ao sistema nervoso central, né? Geralmente está muito ligado com essa parte emocional mesmo, não que os outros também não estejam, tá? Como já falei 1000 vezes aqui, ele tem essa característica, e por estar ligado com o sistema nervoso, tem uma tendência maior, não é que os outros não possam, mas uma tendência, né, a desenvolver mais problemas no sistema nervoso. Geralmente sentem muita dor de cabeça e geralmente uma tendência a desenvolver mais problemas no sistema nervoso central, entre eles síndrome do pânico, outras coisas que outros temperamentos têm, mas esse tem mais facilidade, tá bom? Gente, como foi que eu apliquei o temperamento na minha vida, né? Eu apliquei o temperamento pegando o meu temperamento dominante e mais os meus temperamentos que eu herdei do meu pai e da minha mãe, secundário, terciário, essa tríade, e fui aplicando esses temperamentos na minha vida, né? Esse aqui é um exercício que é muito comum no coach, que chama Roda da Vida, para que a gente monitore quais são as áreas que nós devemos trabalhar na nossa vida e como a gente pode aplicar isso. E os temperamentos, gente, eles necessitam desse tipo de cuidado em cada área, tá? Porque os temperamentos, eles não vão se portar da mesma forma em todas as áreas, né? Então, por exemplo, eu vou falar um pouquinho de cada área aqui para vocês entenderem. No curso eu detalho muito bem cada área dessa e como cada temperamento deve se portar, o que deve fazer de bom, o que deve evitar, o que deve potencializar, né? Então, eu já falei um pouquinho da saúde para vocês, né? Desenvolvimento intelectual. Então, por exemplo, os sanguíneos, eles já têm mais dificuldade em percepção na escrita e tem muita facilidade na auditiva. Então, geralmente, eles aprendem mais ouvindo do que escrevendo. Já os melancólicos, eles têm muita facilidade para escrever. Geralmente, tem vários cadernos, gostam de escrever, né? Tanto o fleumático quanto o colérico já são meio termo, eles já gostam tanto de escrever quanto de ouvir também e ver. Como eu falei dos temperamentos em termos de equilíbrio emocional, a gente tem que dosar muito bem esses temperamentos. Os que são mais, assim, expressivos emocionalmente vão ser aí o colérico, o sanguíneo e o melancólico, e o fleumático é mais retido. Mas, geralmente, cada um vai ter o seu bloqueio emocional, né? O sanguíneo, ele foge dos problemas, ele não gosta de lidar com dor. Então, ele tem, por exemplo, eu brinco, né? A pessoa levou um fora, tá chorando, daqui a pouco, amiga, vamos sair? É assim, tá? O sanguíneo não fica muito tempo no sofrimento. E a gente sabe que é importante a gente passar pelos processos de dor. O sanguíneo não gosta de lidar com responsabilidades e nem com a dor, seja ela em qualquer esfera. É uma pessoa, inclusive, muito sensível à dor, né? Qualquer coisinha já grita mais que os outros temperamentos em termos de sensibilidade para dor. Já o colérico, gente, acha que nem precisa trabalhar o equilíbrio emocional, que já é tão perfeito que ele não precisa trabalhar isso. Então, já é um ponto que a gente tem que trabalhar, né? Acha que ele é onisciente e onipresente, é um ser mais elevado que os outros. Então, você já tem que dizer, calma, você tem que ter humildade, você não, né? Você tem que aprender a lidar com as emoções das outras pessoas, porque senão ele vira um trator, né? E o fleumático tem que aprender a se posicionar, também falar das emoções, e o melancólico aprender a falar não, que é uma coisa que o melancólico não sabe fazer, tá? Em relação à realização e propósito, cada temperamento vai ter o seu. O sanguíneo é uma pessoa movida por liberdade,
E quando eu digo liberdade, é em tudo. Liberdade para se relacionar, liberdade financeira. Ah, mas todo mundo quer liberdade financeira. Sim, gente, mas o sanguíneo, ele precisa ter, ele tem que ter liberdade de espaço, não é uma pessoa que gosta de ficar trabalhando no mesmo lugar, todo dia, do mesmo jeito, da mesma forma. Precisa estar em contato com pessoas, né? O colérico, a realização dele é trabalhar. Então, as pessoas às vezes falam assim, nossa, você só trabalha, mas o colérico tá lindo, ele gosta. E as pessoas não aceitam que ele é assim, mas ele é. Então, ele tem essa característica de gostar de trabalhar, o primeiro a chegar, o último a sair, trabalha até tarde, né? Ele gosta disso. O fleumático, a realização dele é ver as pessoas bem. Então, a maior dificuldade do fleumático é colocar o sonho dele em primeiro lugar. Ele sempre coloca o sonho das outras pessoas. Porque ele gosta que todo mundo fique bem e todo mundo fique em paz. Então, se a pessoa está feliz, ele se sente feliz também. Mas obviamente que você tem que desenvolver as coisas que você gosta, né? As pessoas em termos financeiros, o sanguíneo vai ser o gastador, né? O colérico vai ser aquela pessoa que gera dinheiro, só que muitas vezes também acaba investindo tudo e sempre focado muito em só ganhar dinheiro e acaba não aproveitando o dinheiro, né, acaba não saindo com a família, porque trabalha muito, então é uma questão que tem que administrar, porque senão acaba ganhando dinheiro, mas não usufrui. Quem usufrui geralmente é a família e não a pessoa, né, ela não sai com a família, ela não valoriza esses momentos porque está só focada em ganhar mais dinheiro. Então, tem que administrar isso. Já o fleumático, ele já é uma pessoa bem controlada, bem econômica, bem poupadora, não é de gastar, né? É uma característica do temperamento, mas também, às vezes, não é de se arriscar para ganhar mais dinheiro, então, às vezes, fica um pouquinho acomodado, né? E o melancólico também administra muito bem as suas finanças, sabe poupar muito bem o dinheiro, mas tem dificuldade em pedir promoção, por exemplo, em cobrar de cliente. Geralmente, o melancólico não faz isso, tá? Então, para ele tem vergonha, ele tem medo, né? Já o sanguíneo tem a cara de pau, ele cobra mesmo, na cara dura. Mas o melancólico já não, ele tem vergonha, tá? Socialmente, o colérico vai criar grandes feitos e vai pagar por eles, não vai se envolver, mas vai pagar, né, em dinheiro por isso. O sanguíneo, ele vai acabar promovendo, né, nas redes sociais, divulgando esse trabalho, ele tem essa questão e levando essa parte de alegria. O fleumático e o melancólico costumam se doar, participar de ações de caridade na igreja ou em alguma instituição, né? De todos os 4 temperamentos, o mais família, em primeiro lugar, é o melancólico, com certeza. Em segundo, o fleumático. Empatado, colérico e sanguíneo. Porque, assim, a verdade é que para o sanguíneo, colérico e família não é tão importante, tá? É uma coisa que nem o temperamento assume para ele mesmo, mas não é que não seja importante. Eu vou explicar melhor para vocês. A prioridade é o trabalho. Porque se tiver dinheiro e tiver o trabalho, a família vai estar bem. Não é que a família não seja. Mas já o melancólico, ele vai abrir mão de trabalhar. A mulher melancólica, por exemplo, ela vai abrir mão de trabalhar para cuidar do filho. A colérica não. Ela vai trabalhar. Ela vai focar no trabalho. Não quer dizer que ela não ame ou que ela não se preocupe com o filho, mas ela vai preferir estar no trabalho. Então, muitas coléricas estão com depressão ou estão sofrendo porque elas querem trabalhar, mas estão, às vezes, dentro de casa. Então, ou tem esse conflito, pô, eu amo meu trabalho, mas tem meu filho pequeno. Gente, tem como administrar isso. Esse é meu papel. É nisso que eu sou muito boa, porque o que eu tenho de melhor qualidade foi o que eu apliquei em mim. Entender o seu temperamento e aprender a lidar com o seu temperamento. Não quer dizer que porque você é colérica que você não pode melhorar, mas aprender a aceitar. A gente não aceita quem a gente é, né? Eu estava falando com uma cliente ontem que é colérica e quando eu falei isso para ela, que não precisa ficar divulgando para os 4 ventos, mas que quando ela aceitasse que para ela a prioridade é o trabalho e que dessa forma ela cuida dos filhos, né? Automaticamente ela vai começar a lidar melhor com essa situação, porque ela vai deixar de ficar em conflito com ela mesma, ela vai entender, tá, é a forma como eu funciono, é a forma como eu amo,
né? Existem as linguagens do amor de cada temperamento. Cada temperamento ama de um jeito. Não dá para falar tudo aqui, como eu falei para vocês, né? E aí, relacionamento amoroso, né? Eu brinco que eu fui dar uma palestra, é verdade isso, tá, gente? Fui dar uma palestra numa universidade de um dos meus alunos, que em São José dos Campos, e eu estava falando e tinha um sanguíneo, sempre os sanguíneos, né, gente, causando. E tinha um sanguíneo que toda hora levantava a mão quando eu falava do temperamento sanguíneo, falava, tá vendo? Eu sou esse daí. Gente, tinha umas 500 pessoas, só dava ele lá falando. Tá vendo? Eu sou esse daí. Aí, quando eu falei na parte de relacionamento, eu falei, os sanguíneos não costumam ser tão fiéis. Aí a namorada dele deu um tapão nele, ele ficou todo sem graça, né? Ele, não, mas isso aí eu não passo. Não é que só o sanguíneo é infiel, gente. Não é que só o sanguíneo é infiel. Mas o sanguíneo é cara de pau, gente. Sanguíneo é aquele homem que, se você não tomar cuidado, quando passa uma mulher bonita, ele dá aquela viradinha de pescoço na cara dura, sabe? Meio descarado nesse sentido. E até no curso a gente vai falar um pouco da parte de sexualidade, né, gente? Porque cada temperamento tem o seu ziriguidum aí, a coisa que mais gosta. E sanguíneo gosta de coisa diferente, gente. Se você tem um namorado sanguíneo, se você tem um marido sanguíneo, ele gosta de inovação, não gosta da mesma coisa, não. Ele gosta de que você seja criativa, né? E a mulher também, gente, porque não é só o homem, não. A mulher também põe para quebrar. Se o homem for muito paradão, o risco de, né, de levar um chifre grande, tá? Já o colérico, ele já gosta de um relacionamento amoroso assim mais bruto, né? Aquela pessoa que já chega, já joga na parede, já gosta dessa pegada. E depois que acaba, gente, vida que segue, né? Não tem muito romance, né? E aí a mulherada fica um pouco chateada, né? Porque o homem mais assim, não, acabou, gente, vida que segue. Até a mulher colérica é assim. Ela não gosta de que fique agradando ela. Fala, não, acabou e vida que segue. Vamos levantar, comer, tomar banho, fazer outra coisa, dormir. Mas aí cada temperamento reage de uma maneira. O fleumático já é mais calmo, já é mais tranquilo, não precisa ter tantos, preza mais pela qualidade do que pela quantidade. O sanguíneo e o colérico já são coelho, né? Querem toda hora. O fleumático é mais tranquilão, não precisa ser assim. O melancólica também precisa, né? Eu até, quando eu falo, eu tenho clientes homens, né? Aí eu falo para eles, olha, você tem que dar, né? Você que é colérico, tem que chegar com a mulher assim, com jeito, porque a melancólica, gente, se não for romântico, né? A sanguínea não, né? Se falar, vai cachorro, ela gosta, mas se tu fala isso, vai cachorro para melancólica, a mulher pega e te está uma pedra na cara. Ela não gosta. Melancólica não gosta que chame palavrão para ela, não gosta que... o homem também não, tá? Ele gosta das coisas assim, né, bonitinha, não gosta que você fique tacando fogo no parquinho, não. Então, você tem que saber lidar. Então, o homem o colérico já quer chegar chegando, a melancólica não, você tem que levar para jantar, entendeu? Tem que dançar, tem que ter toda uma preparação, né? Na vida social, festeiro número 1, sanguíneo, festeiro, rueiro, toda hora tem gente na casa dele, é festa todo fim de semana, é gente na casa ou ele na casa das outras pessoas. O que mais sofreu na pandemia? Sanguíneo. Número 1 foi o sanguíneo, gente. O segundo maior festeiro é o colérico, adora festa também, adora uma bebida, adora estar com a galera. Todos os temperamentos gostam de beber, né, gente? Mas cada um tem o seu estilo. Também falo disso, das bebidas e as comidas que cada temperamento mais gosta. Os melancólicos não gostam tanto de estar em convívio social, mas são muito bons anfitriões, sabem receber, são geralmente aquela pessoa que te recebe com a mesa toda organizada, com os talheres tudo bem arrumados, aquela pessoa assim. Fleumático já não gosta de vida social mesmo, ele não gosta, o negócio dele é ver filme, ficar em casa, mas a mulher é sanguínea, né? Ele acaba indo porque a mulher empurra ele, né? Hobbies e criatividade, geralmente o sanguíneo é o que mais gosta de criar, inventar moda, né? E fazer coisas diferentes, faz 5.000 atividades, 5.000 é coisa de sanguíneo, viu, gente? Sanguíneo nunca fala assim, eu faço 2 coisas diferentes, não, sanguíneo é esse. 5.000, 10.000, 50.000, é exagerado, tá? Uma característica sanguínea, falar assim, tudo, porque é muitos mil, é tudo exagerado, né? Então, o melancólico já gosta de trabalhos manuais, né? Seja homem ou seja mulher. Tudo que envolve trabalho manual, o melancólico gosta, por exemplo, fotografia, a parte de artes,
né, música, dança, mas de uma forma mais a ser a pessoa que organiza, a pessoa que planeja, adora montar, por exemplo, um espetáculo, ou ser aquela pessoa que vai organizar o teatro ali da comunidade, ou da igreja, ou da escola, é aquela pessoa que, olha, o palco vai ser assim, nós vamos colocar essas luzes, vamos fazer isso. O melancólico organiza muito bem, tem essa visão muito, né, lembrando que você não é um temperamento só, tá? Você é mais de um, então se você está se identificando com mais de um, é porque é verdade, você é mais de um temperamento. O fleumático é aquela pessoa que gosta de tranquilidade. Tranquilidade, gente. Então, qualquer atividade que traga essa paz de espírito, gosta de ler um livro, né, ficar de boa. Não gosta de ficar fazendo coisas que deem trabalho. Né? Na hora do descanso, ele quer descansar, tá? E aí a plenitude e a felicidade do sanguíneo está muito ligada com o quanto que ele consegue viver a vida dele social, o quanto ele consegue estar com pessoas. A do colérico, o quanto ele consegue ter de dinheiro e status. A do fleumático, o quanto ele consegue estar em paz com a família dele. E a do melancólico, o quanto consegue controlar a família, né? Administrar tudo ali. Espiritualmente, os fleumáticos costumam desenvolver a espiritualidade muito bem, os sanguíneos e depois os melancólicos também. O colérico não gosta muito de trabalhar a parte espiritual. Ele não acredita tanto, ele é mais cético, alguns fleumáticos também, e geralmente ele tem conflitos e não gosta muito de trabalhar a espiritualidade. Então, é algo que precisa ser desenvolvido com esse temperamento, tá? Aqui são as traduções antigas do latim, né, e da forma como é visto, como eu falo, tudo na vida, a gente tem uma evolução, nós temos uma evolução, graças a Deus, né, então eu já trago para a atualidade todas essas expressões. Obviamente que eu me baseio muito nesses grandes mestres que trouxeram, mas o próprio visagismo faz a gente perceber as características da nossa face, as características da nossa fala, da linguagem corporal, da linguagem não verbal, né, que é aquilo que a gente não fala, e aí a gente acaba tendo uma interpretação diferente. Eu trouxe aqui apenas para elucidar, que tem essas bases de estudo, mas não vou me focar nisso, tá? E agora aqui eu trouxe um resuminho dos temperamentos para vocês. Então, o colérico, né, então tem opiniões bastante fortes, é decisivo e prático, pode se tornar mandão, né, ou mandona. E aí, no trabalho, orientado por metas, motivada, procura soluções práticas, prospera até na dificuldade, delega tarefas e dificuldade em executar, né? Gosta de mandar e não fazer. Como pai ou como mãe, eu brinco, né? Mãe de cachorro, de gato também, gente. Às vezes você é assim com os seus animaizinhos também. Claro que filho é muito mais importante aqui, mas eu estou dizendo que às vezes tem pessoas que têm esse comportamento com os próprios animais também. Então, é uma característica que é bem latente. E, então, é uma pessoa que organiza o lar, sempre tem a resposta certa, exerce liderança sobre os filhos, não ouve os filhos, às vezes você pode identificar seus pais, seu pai ou sua mãe, não tolera erros, geralmente é implacável, né? Às vezes é muito insensível, os pontos fortes e fracos, tem uma liderança nata, vontade forte, espírito prático, determinado, às vezes arrogante, impaciente, autoritário e raivoso, tá? Aqui a gente tem um temperamento melancólico, que é perfeccionista, crítico e de uma natureza extremamente sensível, pode se tornar medroso, inseguro. Estou falando do temperamento, independente né, de qualquer coisa, temperamento, tá? Para homens e mulheres aí. Orientado por horário, persistente, detalhista, organizado, encontra soluções criativas, gosta de gráficos, tabelas e listas, adora o checklist, melancólico adora checklist, a gente tem checklist para tudo. Ou seus pais são assim, ou você é assim como pai, como mãe, tem altos padrões, muito exigente, quer tudo perfeito e correto, incentiva os estudos e os talentos dos filhos, gosta de arrumar a bagunça dos filhos, costuma se sacrificar pelos filhos e pelo marido, é muito sensível. E os pontos fortes e fracos, talentoso, autodisciplinado, prestativo, pensativo, discreto, muitas vezes indeciso, rancoroso e dificuldade de se impor, tá?
O sanguíneo é verdadeiramente animado, caloroso, de fácil convivência e pode ser facilmente distraído. No trabalho, oferece-se para as tarefas, cria novas oportunidades, estimula os outros, é entusiasmado, começa muito bem uma atividade, mas como é desorganizado, às vezes não finaliza. Como pai ou como mãe, ou você pode ter pais assim, ver o lado positivo das crises, torna o lar divertido, é simpático com os amigos dos filhos, impaciente, fala e não cumpre, não sabe disciplinar. Pontos fortes e fracos: é amistoso, facilmente cria empatia, bem-humorado, curioso, barulhento, inconstante, esquecido e desorganizado, tá? Fleumático é o tipo de temperamento com quem é mais fácil de você se relacionar. As pessoas fleumáticas são calmas e raramente ficam zangadas. No trabalho, são competentes, estáveis, evitam conflitos, têm habilidade administrativa, são mediadores e muito diplomatas. Como pai ou como mãe, reserva tempo para os filhos, não tem pressa, acomodado, não toma decisões rapidamente, deixa os filhos mandarem, aceita tanto bom quanto ruim. Pontos fortes e fracos: equilibrado, extremamente calmo, paciente, evita conflitos, desinteressado, pouco ambicioso, indeciso, pouco criativo, tá? Mas, gente, não para por aí, né? Como você vai conseguir alcançar o sucesso através dos seus temperamentos é a grande questão, porque uma coisa é você talvez identificar o seu temperamento, que muitas vezes nem te traz clareza, lembrando que teste comportamental que você vai fazer na internet fala como você está e não qual temperamento você é. A minha metodologia, através da análise facial e do visagismo, você consegue identificar pelos seus traços faciais. Eu vou te ajudar nesse processo de identificação, que é muito importante. Muitas vezes você está vivendo um temperamento e você não é aquele temperamento. Você está vivendo porque o seu pai e a sua mãe queriam, não porque você realmente é esta pessoa. Então, isso é uma coisa que tem que se ponderar muito, tá? E eu vou trazer essas ferramentas para você e te ajudar a entender, ok, meu temperamento é esse, agora o que eu tenho que fazer? O passo a passo, né? Eu já passei por isso e criei um método para ajudar esse passo a passo, né? E, gente, as empresas de RH, elas utilizam os temperamentos para definir candidatos, né? Entender o comportamento da pessoa, qual é a função específica. Muitas vezes você é empreendedora, está fazendo o seu negócio não está dando resultado, ou você não está conseguindo administrar o seu negócio, ou você está com um conflito na empresa que você trabalha, porque você não está sabendo lidar com o seu temperamento, nem com o temperamento das pessoas, seja da sua família, seja no seu relacionamento amoroso, ou seja com as pessoas do seu trabalho, né? Então, segundo uma pesquisa pelo LinkedIn, 9 em cada 10 brasileiros, gente, 9 em cada 10 não, estão infelizes no trabalho. E essa infelicidade vem de você não trabalhar a potência dos seus temperamentos, de você não saber o que você gosta, de você estar numa área que não é a sua. Às vezes uma pessoa que é sanguínea, que é super comunicativa, está numa área administrativa, que não é que não possa trabalhar, mas não é a área que você geralmente se daria melhor. Entendeu? Então, isso é muito importante. Tanto para o empreendedorismo também. Tem empreendedores que estão tendo um comportamento, por exemplo, na área de cobrança, e geralmente ela não tem, né? Ela é uma pessoa melancólica, ela não tem essa habilidade. Claro que habilidades podem ser desenvolvidas, e isso a gente vai trabalhar também, mas você também tem que trabalhar na sua potência. É muito comum aqui no Brasil você pegar uma pessoa, essa pessoa não é boa numa coisa, fazer a pessoa ficar boa naquilo. Não, gente. Como eu tive pós-graduação, estudei com os americanos, né? Assim, estudei aqui no Brasil, mas com uma metodologia americana. Os americanos, eles procuram ver aquilo que você é bom e te deixar extraordinário. Não ficar pegando aquilo que você é mais ou menos. É aquilo que você já é bom. Então, os temperamentos, eles têm as potências. Vamos trabalhar na potência, não naquilo que você não é bom. Então, isso é muito importante, tá? Isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Por não conhecer o próprio temperamento, muitas pessoas ficam infelizes em um trabalho que não gostam, em uma vida que não gostam, e têm certeza que não são para ela. Eu falo porque eu vivi isso, tá? Então, eu tenho esse curso que é o Descobrindo Seus Temperamentos, é um curso que é 100% online, mas eu também dou total assistência. Então, uma vez por mês, durante 6 meses, a gente vai ter uma aula ao vivo, onde eu vou trazer conteúdo e também vou estar trocando experiência com você, né? Eu tenho um contato muito próximo com as minhas alunas, então, entendendo às vezes algum conflito que você vai estar em grupo, a gente sempre consegue resolver as coisas de uma maneira muito mais abrangente. Geralmente a sua dor, o seu problema é o problema de outras pessoas também. Então, como a gente pode ajudar isso, como a gente pode ajustar, como a gente pode trazer o melhor para a vida, né, de cada um, além do curso ter aulas gravadas,
Tem aulas que também ainda vão ser ao vivo, que vão ter essa troca, esse conhecimento, essa entrega, que é muito importante. E vou te ajudar também com a sua imagem, né? Qual é a imagem que reflete mais o seu temperamento? Muitas vezes você não está com o cabelo ideal, você não está com a roupa ideal, você ainda sente que não é aquilo, porque realmente não é. Você ainda não está com a maquiagem, o corte de cabelo, a cor, a vestimenta, que é mais adequado para você, né? Às vezes você não está conseguindo atrair um parceiro que é aquilo que você quer, porque você não está sendo quem você realmente é. Então, o temperamento vai mudar a sua forma de ver o mundo e de ver as pessoas. Então, você já tem acesso aí a aulas que já estão prontas, iniciáticas que eu falo, né, as bases, né, para você começar o estudo, e depois eu vou pegar na sua mão e vou passo a passo desenvolvendo as aulas com você nesses encontros ao vivo, para que você também entenda, e eu gosto muito dessa troca, né, para mim só a aula gravada não é o suficiente para eu conhecer meus alunos e para eu ter essa troca de aprendizado e de conhecimento. Você vai ver que você vai aplicar isso em tudo que você faz na sua vida, de uma maneira que você nunca imaginou, e de uma forma que você vai ter resultados muito bons, porque você vai sentir a liberdade de ser quem você é. E é um processo que é desafiador, passei por tudo isso, tive sim ajuda de pessoas, mas as pessoas não tinham esse conhecimento dos temperamentos, me ajudaram muito, mas se eu tivesse aplicado o que eu sabia bem antes, eu não tinha sofrido tanta coisa, mas também não tinha aprendido tanta coisa, né? Então, a vida é isso, né? Então, gente, você vai pagar 12 parcelinhos de 48 e 42, né, para ter 6 meses de curso, com aulas gravadas, né, e mais todo o material que eu vou disponibilizar para você, e mais as nossas aulas também ao vivo, que vai ser uma troca muito legal. Você também pode pagar à vista, que sai 497. Então, é bem interessante, tá até errado o valor, é 497, tá? Ou 12 parcelas de 48 e 42. Você tem 7 dias de garantia. Então, se em 7 dias você não estiver satisfeita, você pode devolver aí o seu curso também, tá? Perdão, gente, é acesso por 1 ano, tá? É acesso por 1 ano. O Rodrigo me corrigiu aqui. São 6 meses de mentoria ao vivo e acesso por 1 ano. Então, você vai pagar aí 12 parcelas de R$48, gente. R$48 não paga nem uma unha hoje, né? Pelo menos aqui em Campinas, São Paulo, não paga. E aí você consegue ter acesso e com certeza vai ser uma mudança. Eu me preocupo realmente que você passe pela transformação, porque eu vivi isso ainda vivo. Eu aplico muito temperamento na minha vida, nos meus negócios, em tudo que eu faço, e realmente eu vejo a diferença. A gente vai ter uma aula descobrindo seus temperamentos, alinhando a sua imagem, marketing pessoal e brand pessoal. Essas aulas já estão disponíveis. Se você adquirir hoje, você já vai ter acesso hoje a essas aulas. Nós vamos ter ainda as aulas ao vivo, né, que vão ser entregues conteúdos, e também mais um tempo de coach, de tirar dúvidas, né? Eu entrego o conteúdo, mas fico mais 1 hora, geralmente passa, tá, gente? Tirando dúvida, ajudando cada aluno ali, seja qual dificuldade ela for em qualquer área, né? E a gente ainda vai ter essas aulas aí bônus, que quais são os seus temperamentos, os elementos dos temperamentos, como trabalhar cada temperamento em detalhe. Aqui eu fiz só um breve resumo, né? Temperamento no trabalho, nas finanças, no relacionamento amoroso, para você que é solteira, para você que está casada, para você que se separou, para você que tem filhos, para você que não tem filhos, para você que tem problema com seu pai, com a sua mãe, para você que está com problema financeiro também, como administrar cada temperamento dentro disso. Ou se você quiser soltar o link aí para as meninas. De bônus, a gente também vai desenvolver ainda com alguns especialistas que vão trazer para vocês como analisar a linguagem verbal e não verbal dos seus clientes, né? Entender como o seu cliente tem um temperamento é muito legal, porque nesse curso você também vai aprender a lidar com o temperamento dos outros, não é só o seu. Então, como é que meu marido se porta? Como é que meu filho? Como é que meu namorado? Como é que meu colega de trabalho? Como é que meu chefe? Como é que a minha cliente? Você vai aprender sobre isso, técnicas de persuasão também para vender o seu trabalho, o seu produto, o seu serviço, seja você que trabalha em uma empresa ou empreendedora, como trabalhar sua primeira impressão nos negócios, né, dentro de cada temperamento, como cada temperamento se destacar, a inteligência emocional que cada temperamento precisa desenvolver, as suas múltiplas inteligências, cada temperamento tem uma potência diferente, tem habilidades diferentes, né, então você vai ter técnica de persuasão, de rapport, de PNL, então bastante coisa aí para você verificar, né.
E você não vai estar sozinha. A gente tem um suporte, né? A gente vai ter um grupo também. E eu e a minha equipe, a gente sempre está disposta a tirar todas as dúvidas. A gente vai ter um grupo no Telegram para essa troca de conhecimento, para essa troca de conteúdo. Eu costumo toda semana também sempre trazer uma mensagem para o grupo, trazer um conteúdo, entregar um conteúdo referente ao temperamento, esclarecer sobre cada coisa, por que você age do jeito que age, por que você faz do jeito que faz, né? E tudo isso eu procuro estar semana a semana junto com vocês lá no Telegram, então é bem importante. O link está aí para vocês, gente, clicarem e virem fazer parte, né? Eu chamo de família JF, porque a Fernanda é minha aluna, né? Entender a si mesmo e os outros é maravilhoso, e ao entendermos os outros e a nós mesmos, os desentendimentos diminuem, né? Com certeza a Fernanda é minha aluna, ela já também estuda psicologia, e aí eu acredito que, como ela mesma já falou, ela começou a ter muito conhecimento dentro dessa área que ela não valorizava tanto, que é a parte de temperamentos, e com esse conhecimento que ela foi absorvendo no curso, hoje ela aplica isso de uma forma mais eficaz também na vida profissional e pessoal dela, né, Fê? Então, muito obrigada por você estar aí na aula também. Expectativa que você tem em relação às pessoas, você vai se frustrar menos, né? Porque você vai entender que o outro não é igual. Você, mas eu já sei disso. Sabe, mas não faz. Você não sabe exatamente como a pessoa funciona. Eu vou te dizer como ela funciona. Então, acho que essa você vai identificar, porque eu vou ajudar você a identificar outras pessoas. Então, vem para a família JF, vem viver essa experiência comigo, de se tornar quem você nasceu para ser. Não é alguém que a sociedade fala que deve ser, mas quem você nasceu para ser. Acordar na hora que fica melhor para você, comer as coisas que ficam melhor para você, usar a roupa que fica melhor para você, o corte de cabelo que fica melhor para você, ter os relacionamentos que ficam melhor para você, saber ter paciência com os outros temperamentos, saber como identificar isso nas pessoas é uma habilidade, né? Então, você vai aprender tudo isso. Muito obrigada, espero você e muita gratidão, tá? Um beijo grande para vocês, meninas, e te encontro do lado daqui. Eu vou ficar, gente, quem tiver aqui